Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não for inscrito, pedimos que se inscreva, que curte, que comente, que compartilhe e que esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar às 20 horas. Todas as terças-feiras, 19h30, Evangelho presencial. Todas as terças-feiras também, às 20h30, a nossa irradiação. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, pedimos o auxílio dos benfeitores amigos, responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar em nosso lar, nossos benfeitores, para conosco realizar esse Evangelho. Que seja, Senhor, um momento de grande aprendizado para todos nós, que possa proporcionar a nossa renovação interior, a nossa transformação moral, a nossa construção de um novo homem. Pedimos para que os irmãos da equipe espiritual do SESB possam trazer e convidar para que juntos os irmãos do mundo espiritual que permeiam a psicosfera desses lares que nos ouvem também possam ser beneficiados por esse instante, que possa trazê-los à nossa presença, para que juntos possamos realizar esse Evangelho e que eles possam aproveitar essa oportunidade, esse instante, para também ouvirem, também refletirem e também refazerem a sua trajetória evolutiva através desses ensinamentos. Agradecemos, Pai querido, imensamente pela oportunidade desse trabalho, pela oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 16. Opiniões. Reflita a opinião dos amigos e examina judiciosamente o que eles falam. No entanto, não te detenhas nas opiniões alheias, partidas dos julgamentos convencionais da multidão. O respeito humano e a hipocrisia lhe dão vigor e força que todavia não te podem atingir. Por ajudar a todos indiscriminadamente, chamar-te-ão tolo. Por confiar em Deus desassombradamente, considerar-te-ão ingênuo. Por amar muito e com abnegação, nomear-te-ão como fraco. Cultivando a misericórdia em nome do céu, apontar-te-ão como imbecil. Exercitando a previdência em favor de ti mesmo e dos outros, identificar-te-ão como velhaco. Ensinando a verdade e vivendo-a, repelir-te-ão como fanático. Serve e persevera, mesmo que a multidão escarnecedora se volte contra o teu trabalho. Sorri e passa, embora identificando a zombaria em derredor. Não deixarás de ser prudente, porque te ignoram o equilíbrio. Não farás menos sábio, se não te constatarem a lucidez. Embora essas vozes não te considerem o culto à família, o respeito às leis e a submissão a Deus, com amor ao próximo, examina-lhe as instruções verbais. São elas que discursam e escrevem sobre direito e dever, justiça e trabalho, moral e fé, cultura e ciência. Os seus líderes envergam fardões reluzentes e traçam normas de conduta para épocas demoradas, imortalizando os nomes em letras de forma. O culto, porém, à vaidade, não lhes permite praticar o que ensinam. O excesso de palavras com que adornam as linhas essenciais matam o espírito e massacretizam no íntimo deles a legitimidade do que asseveram. Continua confiante. As opiniões são ornamentos dispensáveis. Só a ação reta, incessantemente praticada, ensinar-te-á com proveito as lições dos deveres perante o Pai Celestial.
não te canses com eles, nem os hostilize, nem irritação, nem desalento. Todos os servidores fiéis do bem, sem razão de ser, foram vítimas de desdém, do sarcasmo e do reproche nas opiniões do povo. Essa lição, número 16, de título Opiniões, Joana vai trazer um aprendizado bem interessante, uma explicação bem interessante com respeito às opiniões. E ela nos diz que nós devemos respeitar a opinião dos amigos e examinar judiciosamente o que eles falam. No entanto, não te detenhas nas opiniões alheias, partidas dos julgamentos convencionais da multidão. Então é importante que eu analise tudo o que me é dito, tudo o que as pessoas dizem a mim, porque às vezes elas podem estar certas nas suas colocações. Nós não somos infalíveis, nós não somos os donos da verdade, nós muitas vezes podemos estar equivocados nas nossas ações. A opinião que eles nos trazem pode ser verdadeira, eles podem estar com a verdade. Aliás, uma das grandes ferramentas contra os processos obsessivos que nós possamos enfrentar é justamente a opinião dos outros, porque elas vão nos abrir os olhos e vão nos tirar da bolha em que a gente se encontra, em que a obsessão nos coloca, nas monoideias, nos pensamentos repetitivos, e isso faz com que a gente tenha uma outra clareza a respeito do que a gente está vivenciando. Então é importante que a gente analise a opinião, que a gente não despreze, que a gente respeite e examine judiciosamente. Então, respeita a opinião de todos, ouve, mas examina se ela tem um critério lógico, racional, se ela está certa, se ela não está certa. Com respeito, o respeito humano e a hipocrisia lhes dão vigor e força que, todavia, não te pode atingir. Por ajudar a todos indiscriminadamente, aí ela vai dizer assim, que muitas pessoas, o convencionalismo da multidão, vão taxar o cristão de diversas formas. Então, por isso que a gente deve analisar tudo que nos chega. Porque muitas vezes, aqueles que não nos parecem muitas vezes correto, ideal, no que não é próximo a gente, mas pode nos falar muitas verdades. Está aí os obsessores, que são os que mais falam a verdade sobre nós. Eles dizem exatamente o que nós somos. Lógico que nós temos que analisar, porque muitas vezes falam também de forma alterada, equivocada e muitas vezes pesarosa, aumentada. Então, por isso, nós temos que analisar. E a nossa sociedade, ela vai também, diz aqui, o respeito humano e a hipocrisia lhes dão vigor e força à opinião dessa multidão. Então, que todavia não que podem atingir. Porque essas opiniões convencionalistas das multidões, elas têm o seu público, tem ali aqueles que se utilizam delas, mas também não pode nos atingir se nós não nos mantermos pensando igual a massa. Por ajudar a todos indiscriminadamente, ela vai dizer que os cristãos serão taxados. Por ajudar a todos indiscriminadamente, chamar-te-ão tolo. Por confiar em Deus desassombradamente, considerar-te-ão ingênuo. Por amar muito e com abnegação, nomear-te-ão como fraco. Cultivando a miséria em nome do céu, apontar-te-ão como imbecil. Exercendo a perseverança em favor de ti mesmo e dos outros, identificar-te-ão como velhaco. Ensinando a verdade e vivendo-a, repetir-te-ão como fanático. Mas aí ela diz que apesar de todas essas falas, de todas essas colocações, que todos nós sofreremos quando nos dizemos cristãos, basta a gente entrar nas redes sociais,
ver os vídeos atuais, principalmente, que ver como os cristãos são conceituados hoje, são colocados perante a sociedade. Como pessoas, às vezes, imbecis, eles colocam aqui que não raciocina, que não tem uma inteligência, como que só é inteligente aquele que não é religioso, como fanático. Enfim, a gente vai vivenciar esses tipos de situação, principalmente por aqueles que não são cristãos, às vezes por outros que não são da mesma denominação religiosa que a nossa, que não pensam igual a nós. Mas todo pensamento, todas as opiniões devem ser respeitadas, porque é isso que torna o nosso mundo rico. Já pensou se todos pensassem de uma única forma e se estivessem errados, por exemplo? Poderiam todos ir para um despenhadeiro das ideias. Por isso que quanto mais variações de ideias, de ponto de vistas, de inovações, são justamente aqueles que pensam diferente da gente, que faz a gente aprimorar o nosso pensamento muitas vezes, ventilar as nossas ideias para que a gente pense de uma outra forma. Então, as diversas opiniões, elas são importantes. É o que faz do nosso mundo o que ele é. E até porque é uma arte eu saber conviver e discutir ideias, eu digo não brigar, mas discussão no sentido de debater ideias com pessoas diferentes. É importante eu debater, refletir. Isso me torna, inclusive, mais inteligente, porque eu vou ter que pensar mais argumentos para justificar o meu ponto de vista, enquanto aquele vai pensar mais argumentos para derrubar o meu ponto de vista. Existe uma racionalidade muito grande, existe um pensamento racional, uma inteligência para saber debater. Não só uma inteligência no campo intelectual, mas também uma inteligência emocional para que a opinião do outro não me fira, não me atinja, não me deixe se sentir vitimizado. Muitas vezes o melindre faz isso, a opinião dos outros nos fere, nos machuca, nos magoa, principalmente se a gente é muito sentimentalista, muito sentimental. Então, o debate com pontos de vista diferentes é o que nos faz, inclusive, fortes. É o que faz com que eu tenha opiniões diferentes, eu veja opiniões diferentes, mas eu tenha convicção na minha própria ideia. Por exemplo, a gente tem diversas religiões, cada uma no ponto de vista, apesar de todas elas terem a sua verdade, e a verdade está espalhada no mundo inteiro, de formas diferentes na ciência, na religião, em todo lugar, a verdade. Então, por isso a gente precisa discutir, ventilar as ideias, conversar com pessoas diferentes para que a gente tenha mais clareza a respeito de como os outros pensam e se fixe mais convicto na nossa própria ideia, no nosso ponto de vista. É uma forma também bem interessante da gente sedimentar a nossa fé, vendo vários pontos de vista, combatendo as nossas fés, as nossas crenças, as nossas formas de ver a vida. Então a gente vai vendo e selecionando aquilo que a gente traz como o melhor para nós. É muito importante a gente saber ouvir o outro, saber respeitar a opinião do outro, para que a gente não se feche no fanatismo, porque o fanatismo é quando eu penso de uma única forma, eu me fixo nisso e não permito que o outro esteja certo, se ele pensa diferente de mim, eu quero acabar com a forma como ele pensa, ao invés de pensar se ele pode estar certo no seu ponto de vista, eu posso às vezes estar exagerado. É importante, sim, nós sabermos ouvir as opiniões alheias, mas também
examinar as opiniões alheias. E ela diz que, apesar de todas as opiniões, serve e persevera, mesmo que a multidão escarnecedora se volte contra o teu trabalho. Então persevera nas suas ações no bem, mesmo que a multidão, a maioria, não pense igual a você, mesmo que a multidão tenha um pensamento materialista, de ver a vida diferente. Se a gente souber exatamente o que a gente quer, se a gente souber o caminho que a gente tem que trilhar, perseverar nisso, nós não somos contaminados pelo pensamento de bando, que eles dizem, pelo pensamento da multidão, mas nós somos capazes de raciocinar sobre o nosso próprio pensamento e analisar se ele está certo, para perseverar também no bem. O mal, a maldade, é o que mais nos testa na bondade. Porque se não existisse a maldade, por exemplo, a gente não saberia que existe o caminho da bondade. Então, que a gente persevere, que a gente sirva e persevere, mesmo que a multidão escarnecedora se volte contra o seu trabalho. Trabalhe sempre em prol do bem. Sorri e passa, embora identificando a zombaria em redor. Não ignore o que os outros te dizem. Não ignore a multidão. Não permite que ela te paralise, que ela dite a regra para você. Seja você um trabalhador convicto e perseverante, apesar das adversidades. Sorri e passa, embora identificando a zombaria. Não deixarás de ser prudente, porque te ignoram o equilíbrio. Não serás menos sábio, se não te constatarem a lucidez. Então, se apesar de não reconhecerem a sua lucidez, o seu equilíbrio, o seu trabalho, a sua bondade, permaneça fazendo aquilo que você acredita por verdade, aquilo que você vê que promove em você uma melhora interior. E ela diz que, embora essas vozes que nos dizem, essas vozes não te considerem o culto à família, o respeito às leis e a submissão a Deus com amor ao próximo, examine-lhe as instruções verbais. Embora aqueles que não pensem igual a você, sobre a família, sobre o culto à família, sobre o respeito às leis, sobre a submissão a Deus, aqueles que não são cristãos, com amor ao próximo, examine-lhe as instruções, examine o que eles trazem de informação, de instrução verbais. São elas que discursam e escrevem sobre direitos e deveres, justiça e trabalho, moral e fé, cultura e ciência. Então ela diz que nós devemos examinar todas as vozes que dizem, porque muitas delas, e ela aqui nos diz que serão essas vozes que falarão sobre justiça, sobre dever, sobre trabalho, sobre moral, sobre fé, sobre cultura e sobre ciência. Então, embora ainda alguns não tenham essa perseverança no bem, não tenham uma postura igual à sua, mesmo assim a gente tem que examinar o que chega a nós, porque muitas vezes também ateus, pessoas que estão nos locais às vezes mais corrompidos da sociedade, da justiça, por exemplo, do legislativo, são elas que vão ditar quais serão as regras do direito, do dever, da justiça, do trabalho, da moral, da cultura e a fé. Ou seja,
nos afetarão. Nós também vivenciaremos o que essas vozes falam. Por isso a gente deve ouvir, mas também examinar. Os líderes envergam fardões, roupas de gala, reluzentes e traçam normas de conduta para épocas demoradas, imortalizando as normas, os nomes em letras de forma. O culto, porém, à vaidade não lhes permite praticar o que ensinam. Então, muitos desses líderes religiosos, líderes políticos, líderes da sociedade, eles deixarão seu nome na história. Eles falarão grandes verdades, trarão grandes ensinamentos. Mas, porém, às vezes o culto à vaidade, ao seu próprio ego, não fazem com que eles praticam o que eles falam. Mas nem por isso a gente deve deixar de examinar as instruções que eles dizem. O excesso de palavras com que adornam as linhas essenciais matam o espírito e desacreditam no íntimo deles a legitimidade do que asseveram. Que muitas vezes a gente falar o que a gente não vivencia não gera iatrogenicismo na nossa convicção, na nossa informação. E por isso faz com que nos adornam as linhas essenciais, que a gente fale, mas mata o espírito daquele que fala, mata o espírito e desacreditam, porque não gera esse iatrogenicismo na fala por justamente não praticarem aquilo que fala. No entanto, no íntimo deles, a legitimidade de que asseveram. E ela diz: continua confiante. As opiniões são ornamentos dispensáveis. As opiniões são ornamentos dispensáveis. Podemos nos viver sem essas opiniões, principalmente as mais ácidas, em relação ao comportamento do cristão quando ele é ético. Só a ação reta, incessantemente praticada, ensinar-te-á com proveito as lições dos deveres perante o Pai Celestial. Então, as opiniões, elas devem ser embasadas em ações. Se alguém que pratica o bem te ensina o bem, então há uma verdade no que ele diz. Se alguém que fala de ciência e ama a ciência de uma forma mais de esforço pessoal, não de interesses, ele tem convicção naquilo que ele diz. As opiniões, elas são dispensáveis, porque mais importante do que você dizer, mais importante do que as opiniões, é o que você faz. Mais importante do que o que te dizem que você deve examinar, porque muitas vezes pode sim ter verdades naquilo que te dizem. E muitas vezes pode sim nós estarmos bitolados, como eu disse no início, por uma má ideia, por um pensamento. Podemos estar deixando a vaidade, o orgulho, o ego nos dominar. E isso, as opiniões serão importantes quando disserem pra gente: olha, o seu caminho assim, 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 o que você tá agindo assim, 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 elas vão ser, eu devo examinar, elas vão ser respeitadas. Mas o que realmente é determinante para a nossa evolução não é o que dizem a nosso respeito, porque muitas vezes até os elogios que nos chegam são exagerados, não são reais, assim como as críticas. Então,
o que mais nós temos que fazer é a ação reta, a nossa convicção no bem, a nossa perseverança, incessantemente praticada. Então é uma ação reta constante. Eu errei, vou de novo, eu tento mais uma vez. Vai ter momentos em que eu posso me equivocar, então persevero. E eu tento manter o mais reto possível as minhas ações, incessantemente praticadas. Ensinar-te-á com proveito, porque são essas ações, essas obras que vão gerar em nós os frutos. Ensinar-te-ão com proveito as lições dos deveres perante o Pai Celestial. Por isso, o trabalho no bem, como ela diz aqui, serve, ele vai nos auxiliar até mais do que as opiniões, do que as falas e às vezes até do que os ensinamentos. Porque de nada eu adianto eu ter um conhecimento se ele não serve para mim mesmo, para eu colocar em prática esses ensinamentos. Tá aí os fariseus, que na época de Jesus tinham um grande conhecimento, eram os que mais detinham conhecimento das leis mosaicas, mas não souberam reconhecer, naquele instante da humanidade, o Messias esperado. E pela vaidade da qual dispunham, não enxergaram, não quiseram ver uma opinião contrária, diferente, complementar. Eles estavam tão bitolados naquela ideia judaica, mosaica, machista, e veio Jesus com uma ideia completamente diferente. Não é um povo escolhido, mas é uma humanidade toda que tem que ser fraternal e tem que se amar a todos. Tá aí Paulo de Tarso, que foi atrás dos gentios a pedido de Jesus. Então, foi um Jesus, um Cristo, que tinha uma elevada estirpe, o pensamento, o sentimento dele era totalmente diferente daqueles à época, que tinham muito conhecimento e que tinham muitas opiniões a respeito de Jesus. E cegos de vaidade não conseguiram compreender os seus ensinamentos. Por isso que, mais do que ter conhecimento, mais do que ter informação, é ter uma ação, transformar esse conhecimento, fazer com que esse conhecimento promova a nossa mudança interior. E, inclusive, se nós não estivermos abertos a conhecimentos novos, pensar de forma diferente, até mesmo de uma forma religiosa, nós podemos nos fechar na vaidade, como os fariseus se fecharam e ficaram bitolados naquele mesmo ponto de vista deles e não se transformaram, não aproveitaram a oportunidade de Jesus na terra e o crucificaram por pura vaidade, por não quererem ver a opinião de Jesus. Mas Jesus não tinha só a opinião, ele não tinha só o conhecimento, ele tinha a prática viva do que ele falava. Então, ele tinha essa ação reta no bem. Ele falava e fazia exatamente o que ele falava. Então, são essas ações retas no bem, incessantemente praticadas, que nos ensinarão as lições do dever perante a Deus. São elas que vão nos evoluir. Não te canses com eles, com os nossos irmãos que têm opiniões diferentes, que falam diferente. Nem Jesus se cansou, falou quantas vezes lhe foi pedida, e até mesmo após a crucificação veio para continuar as instruções. Nem os hostilize. E a gente vê isso em nosso mestre. Em nenhum momento ele hostilizou quem pensava diferente, nem mesmo os fariseus. Pelo contrário, todo instante ele queria
ensinar, não criar discussões, debates desnecessários ou descabidos. O propósito dele era ensinar. E ela diz aqui, também não te irrites. Não te irrites com a opinião dos outros, não te desalente com a opinião dos outros, não se irrite se te chamam de fanático, de imbecil, de fraco, de ingênuo, de tolo, por estar perseverando no bem, por estar perseverando numa religião, por estar perseverando na sua reforma íntima. Prossegue, não se irrite com os outros, não desalente, não canse pelas opiniões. Todos os servidores fiéis do bem, sem razão de ser, foram vítimas do desdém, do sarcasmo e do reproche nas opiniões do povo. Então todos os cristãos passaram pelas situações. Tá aí, até Jesus passou sem merecer, como a gente já está falando do nosso mestre. Ele passou pelo sarcasmo, pelo reproche das opiniões do povo, pelo desdém. Então imagina nós, seus seguidores, o que passaremos se ele, que nada merecia, era pura bondade, passou. Então nós, nas nossas inferioridades, passaremos também. Mas que isso não nos paralise, não nos deixe irritados, não nos sintamos desalentados. Pelo contrário, que tenhamos coragem e vigor para perseverar no nosso ideal cristão. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Cristo Jesus, irmão amigo de todas as horas, de todos os instantes, agradecemos, Mestre querido, a oportunidade desse Evangelho, a oportunidade de ouvirmos os seus ensinamentos, a oportunidade de acalentarmos o nosso coração pelas suas verdades, que elas possam promover em nós a nossa renovação moral, a nossa transformação interior. Que também os nossos irmãos que nos ouvem sejam beneficiados pelas energias dos Espíritos que nos auxiliem nesse trabalho com a irradiação, a fluidificação da água, que ali auxilia todos os moradores desses lares, a todos os animais de estimação, as plantas, enfim, que esse lar nesse instante seja iluminado. E que também a todos os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual, ligados à psicosfera desses lares, que também possam ser socorridos, amparados, esclarecidos, levados às colônias espirituais, aos locais de socorro e de auxílio. Agradecemos, Pai querido, pela oportunidade do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Que tenham todos uma excelente semana, uma maravilhosa noite e espero a todos até a próxima segunda-feira. Com a graça de Deus, um grande abraço e até lá!